Finalmente saiu o segundo vídeo da nossa série sobre alimentação intuitiva aqui no canal, que é a série sobre a alimentação que mudou a minha vida e mudou o meu corpo. E hoje a gente vai falar do segundo princípio da alimentação intuitiva, que é honre a sua fome. E para começar esse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre o que é a fome. A fome é a sensação fisiológica que indica a necessidade do corpo por nutrientes e energia. E além disso, existem vários tipos de fome, como por exemplo a fome fisiológica que eu acabei de falar, que é a fome genuína do nosso corpo, que normalmente causa aquela sensação de estômago roncando, de fraqueza e muitas vezes também até dificuldade de concentração, sensações do nosso corpo mesmo. A fome emocional, que normalmente está relacionada com sensações como ansiedade, estresse, frustração, que não está necessariamente relacionada com uma questão, uma falta de nutriente, de energia no nosso corpo. São questões mais mentais. A fome social, que é vinda principalmente pela influência do ambiente em que a gente está, por ocasiões sociais. Tu já comeu, mas tu vai numa festa. E nessa festa tem vários tipos de comida e isso acaba te dando fome. Ou, por exemplo, uma fome muito vinda de um ambiente é a fome da pipoca no cinema. Porque muitas vezes eu já jantei, eu vou no cinema e só de estar no cinema me dá vontade de comer pipoca, me dá fome de pipoca porque eu tô naquele ambiente. Então isso é um exemplo da fome social. E também existe a fome específica, que é a fome de nutrientes específicos, que normalmente está relacionada a, por exemplo, uma falta daquele nutriente no nosso corpo. Ai, tô com muita vontade de comer tomate, de comer feijão. Provavelmente está com uma deficiência do nutriente que aquele alimento tem, então tu tem vontade específica de certo alimento. Ou até mesmo ao prazer sensorial que aquela comida vai te dar. E por que eu tô falando todos esses tipos de fome? Porque pra gente honrar a nossa fome, pra gente começar a honrar a nossa fome, a gente precisa ter pelo menos um pouco de consciência sobre os tipos de fome que a gente sente. Que sensações a gente vai ter no nosso corpo, que emoções a gente vai sentir que vão nos dar fome. Porque ignorar a nossa fome por muito tempo acaba levando uma resposta compensatória do corpo, trazendo uma fome muito intensa e a busca por exemplo, alimentos muito calóricos. Tu sente uma fome e tu fala, não, eu senti essa fome, ou às vezes tu nem consegue decifrar a tua fome, mas eu vou chegar lá, pessoas que não conseguem sentir fome ou sentem fome todo o tempo, não conseguem se sentir saciada. Mas quando tu não honra a tua fome por muito tempo, isso vai levar a uma fome muito alta, o que leva a uma falta de capacidade de filtrar os teus alimentos, ou seja, tu vai querer comer tudo que tu vê pela frente, as coisas mais altamente calóricas que tu vê pela frente para te saciar logo, para matar aquela fome, como a gente fala. Normalmente tu vai comer muito mais do que tu precisa, fazendo com que tu não honre daí o sinal de saciedade, porque tu comeu muito mais, porque a tua fome já tá algo que tu não tem mais noção, sabe? Então, é extremamente importante esse princípio de honrar a sua fome na alimentação intuitiva. Através disso, só honrando a nossa fome, a gente vai conseguir se conectar e recuperar os sinais genuínos do nosso corpo de fome e saciedade. Só honrando a nossa fome, a gente vai conseguir recuperar ela e parar de achar que tem fome sempre, porque eu sinto muito, se tu é uma pessoa, como eu já fui, que fala, eu sempre tenho fome, eu nunca tô saciada, eu almoço e depois eu tenho fome de novo, isso é um sinal de que tu não tem claro os teus sinais de fome e saciedade. Isso que tu tá sentindo depois do almoço, depois de ter comido uma quantidade suficiente de comida, não é fome. Então, tu precisa honrar a tua fome, comer quando tu tem fome, parar quando tu tá saciada, para tu conseguir aos poucos recuperar esses sinais. E eu sei que parece muito complexo, mas calma que eu vou dar exercícios práticos, eu vou falar várias coisas nesse vídeo que vão te ajudar a recuperar esses sinais. E eu queria dar um adendo porque eu sei que muitas vezes para as pessoas que passaram a vida inteira baseando a sua alimentação em dietas, baseando a sua alimentação em regras externas, como eu passei por muito tempo, tentar desapegar disso, das dietas e do horário de comer e de quanto comer, parece muito complexo e muito desesperador muitas vezes, porque tu vai sair do controle. Eu te digo que tu vai sim sair do controle num primeiro momento e vai sim ser difícil num primeiro momento, mas o controle que tu vai recuperar através disso no futuro vai ser muito melhor. Porque eu já falei várias vezes pra vocês, o nosso cérebro, ele nos sabota. Então, basear a nossa alimentação, basear a nossa vida em coisas que a gente viu, em coisas do nosso cérebro,
não são bons, porque o nosso cérebro ele vai nos sabotar. E ele vai dizer, come tudo, porque segundo tu começa, sabe? E o nosso corpo ele não nos sabota. O nosso corpo ele não nos sabota. Escutar os sinais genuínos do nosso corpo, que parece algo desesperador no início, como é que eu vou abrir mão do controle, como é que eu vou parar de seguir uma dieta, como é que eu vou começar a escutar minha fome, se eu sinto fome toda hora, eu não tenho clareza da fome. Eu sei que isso pode parecer desesperador, mas não tem nada mais gratificante de quando tu sabe a hora de comer. Por exemplo, eu não tenho medo nenhum de sair numa viagem, de ir numa festa, porque eu sei que o meu corpo vai me dizer exatamente o quanto eu tenho que comer, as coisas que eu tenho que comer, quando parar de comer. E acaba que eu nunca volto das viagens depois de ter comido horrores, eu nunca chuto o balde, eu nunca exagero, porque eu simplesmente respeito o meu corpo. E o meu corpo nunca vai me dizer pra mim entupir de pizza e chocolate e tudo, porque isso vai fazer eu me sentir mal. Eu vou sentir uma sensação ruim. Então o meu corpo nunca vai dizer pra eu fazer isso. O meu corpo nunca vai dizer pra eu chutar o balde, exagerar tudo numa viagem, porque isso vai me fazer mal, entende? Então começar a escutar os sinais do nosso corpo pode parecer abrir mão do controle no primeiro momento, mas tu vai recuperar um controle muito melhor no futuro, então vale a pena. Eu acho que a primeira coisa para começar a honrar a nossa fome é saber diferenciar as nossas fomes, principalmente diferenciar o que é uma fome física, uma fome que realmente vem do nosso corpo, uma fome de verdade, genuína, de uma fome emocional. E agora eu vou falar para vocês alguns tipos de fome para vocês começarem a criar essa consciência de sentir fome. Que tipo de fome será que eu tô sentindo? Será que é uma fome real? Ou será que é uma fome emocional? Ou será que é uma fome visual? Porque fome visual também existe. Então eu vou falar para vocês essas fomes. Anotem se vocês puderem, porque é muito importante vocês terem isso sempre claro com vocês para quando vocês sentirem fome vocês se perguntarem. Então vamos para a primeira fome, que é a fome genuína. A fome genuína é a fome do nosso estômago. A fome que normalmente dá uma dorzinha, a fome que às vezes dá um enjoo, a fome que às vezes tu fica com tanta fome que tu fica até fraca, tonta, que tu realmente tá sentindo fome, o teu estômago tá vazio e ele tá gritando por comida. E nesse momento vocês vão ter que conseguir começar a criar consciência para identificar o que é uma sensação de fome no teu corpo. Por exemplo, o que é uma sensação de fome no teu corpo? Quando tu tá muito tempo sem comer e tu realmente sente no teu estômago uma fome, e daí isso dá um sinal pro teu cérebro que tu pensa, nossa, estou com fome. Um pensamento de fome é, por exemplo, tu tá no feed do Instagram, tá no meio da tarde rolando e tu vê uma comida ali muito gostosa. Ou tu tá no shopping e tu vê ali na vitrine um doce, um croissant, um bolo muito gostoso, que aos olhos é muito gostoso. E aquilo te dá um pensamento de fome, e daí esse pensamento se transforma em uma sensação de fome, porque daí tu fica com fome de comer aquilo ali. Ou ver aquele vídeo daquela comida muito gostosa te dá uma fome que tu não estava sentindo antes. Então, eu sei que é muito difícil identificar o que é um pensamento, o que é uma sensação de fome, mas isso vai te ajudar começar a realmente honrar a tua fome e sentir fome e se sentir saciada, porque tu não está sempre com fome. Isso é uma ilusão na tua cabeça por não ter claro esses sinais. Outra coisa muito legal para começar a sentir realmente o que é sentir fome é tu começar a realmente prestar atenção nas sensações do teu corpo. Como sente no teu corpo quando tu tá com sono? Porque sentir sono é uma sensação. Como é que tu sente no teu corpo a sensação de sono? Tu sente os olhos pesados? Tu sente a cabeça pesada? Tu te sente mais... Como é que tu sente? Quando tem vontade de fazer xixi, como é que tu sente isso no teu corpo? E começar a prestar atenção nessas sensações, talvez comece a fazer tu prestar atenção na sensação de fome. Não é exatamente essa mesma, não é a mesma sensação, óbvio, mas, sabe, tu vai estar prestando atenção de um lado e vai fazer com que tu comece a prestar atenção do outro. Então isso também é uma dica muito legal. Agora vamos para os tipos de fome. Existe a fome do estômago, como eu falei para vocês, existe a fome dos olhos, que é, como eu disse, olhar uma coisa e sentir fome visualmente. Existe a fome do olfato, ou seja, tu sentir um cheiro muito gostoso de uma comida, tu tá na rua e tu sente um cheiro de bolo, ou tu sente o cheiro de churrasco, que aqui a gente tem muito no domingo, a gente sai na rua e sente cheiro de churrasco, e aquilo te dá fome. Existe a fome dos ouvidos, que é a necessidade de estar escutando aquele croque-croque, sabe?
Tu escuta uma pessoa croc num salgadinho e aquilo te dá fome. Existe a fome da boca, muita gente chama isso de boca nervosa, é a necessidade de estar mastigando algo. Às vezes tu não tá nem com fome, mas tu quer estar mastigando alguma coisa. Existe a fome do coração, que normalmente serve para preencher um vazio que tem dentro de ti, algo que a gente busca quase no automático. A gente tá sentindo um vazio e daí a gente sente fome automaticamente porque em algum momento que a gente estava sentindo esse vazio e a gente comeu, aquilo por alguns segundos foi um conforto. Então a gente associou o sentir esse vazio com comer e se sentir bem. Mesmo que é só por alguns segundos, é só uma mentira, vamos dizer assim, a gente associou. Então muitas vezes quando a gente sente esse vazio, automaticamente a gente sente fome porque a gente criou isso, entende? Não, sentir esse vazio, vou comer algo que eu vou me sentir bem. Quando na verdade não é verdade, sabe? Não é uma fome verdadeira e tu vai comer, tu pode se sentir bem inicialmente, mas depois tu vai se sentir mal. Existe a fome da mente, que normalmente é uma mentira ligada a crenças que a gente tem, a padrões pré-estabelecidos do que a gente acredita sobre nutrição, sobre o que a gente tem que comer, sobre dietas. Então, como a fome mesmo já diz, a fome da mente, normalmente a fome da mente é uma mentira ligada a crenças que a gente tem relacionada à comida, à dieta, ao que a gente deve e o que a gente não deve comer. E existe a fome celular, que é aquela mesma fome específica que eu falei pra vocês, que é ligada a nutrientes específicos que nos dão vontade de comer. Ah, eu fiquei com vontade de comer rúcula, sei lá, vontade aleatória, normalmente é porque a gente tá com uma deficiência daquele nutriente no nosso corpo. E é muito importante a gente ter clareza dessas fomes, porque honrar a nossa fome biológica, lembrando, a fome fisiológica, a fome de verdade, que não é essas fomes de mentira, essas fomes para preencher vazio, vai nos aproximar cada vez mais do momento em que a gente vai ter clareza de que a gente está sentindo fome, de que a gente não está sentindo fome, de que aquilo que a gente está sentindo é só ansiedade, não é fome. Por exemplo, no meu caso, antigamente eu sentia ansiedade automaticamente, eu queria comer. E comer, e eu não tratava aquela ansiedade, eu só comia. Hoje em dia, quando eu sinto ansiedade, eu não sinto mais fome, porque eu respeitei tanto a minha fome biológica, a minha fome realmente fome genuína, fome do estômago, fome de verdade, que eu sei muito bem decifrar o que é a fome de verdade, entende? Eu sei tanto qual é a sensação que eu sinto quando eu sinto fome, que aquilo que eu sentia quando eu ficava ansiosa não é mais fome pra mim, porque eu tenho muita clareza do que é fome. Então, respeitar, ter consciência de todas as fomes e começar a respeitar a nossa fome fisiológica ao invés das outras vai nos aproximar muito de ter clareza do que é fome. E uma coisa que pode te ajudar muito, eu tenho certeza que vai te ajudar se tu é uma pessoa que tu não tem nem ideia dos teus sinais de fome. Lu, eu não faço ideia. Eu não sei o que é se sentir saciada, eu não sei o que é sentir fome, eu nem lembro de sentir essa sensação alguma vez. Pega a escala de fome e saciedade e começa a te basear nela. E realmente, eu sei que é chatinho no início tu ficar, em cada momento se tornando consciente, olhando aquela tabela, mas é algo que vai ser mais manual, assim, no início, mas depois o teu corpo ele vai saber automaticamente quando tu tem fome e quando tu não tem. Então, vamos dizer, sentir uma fome, pega a tabela e olha quais daquelas sensações eu tô sentindo, quais dessas sensações eu não tô sentindo, a mesma coisa para a saciedade. Tô comendo, para no meio da refeição, pratica um mindful eating. Sempre que vocês forem comer nesse estágio de adaptação para alimentação intuitiva, sempre pratiquem o mindful eating. Parou de comer, olha lá na tabela, será que eu tô me sentindo assim? Será que eu tô me sentindo assado? Será que eu tô com essas sensações? E isso vai ajudar muito vocês a ter clareza da fome real de vocês. E também tomar cuidado, porque hoje em dia é normal tu tomar café da manhã, tu almoçar, tu fazer um lanche no meio da tarde e tu jantar. Às vezes a gente sente fome entre o café da manhã e o almoço. Às vezes a gente sente fome entre o almoço e o lanche da tarde. Às vezes depende muito do que a gente comeu. E daí normalmente eu tenho que lanchar antes, ou eu tenho que comer uma coisa entre o meu lanche e o meu almoço. Isso acontece, entendeu? Então não é só porque tu sentiu uma fome num horário incomum que aquilo não é fome. Às vezes pode ser. Por isso que a gente tem que ter tanta consciência, tanta atenção no momento que a gente sente fome. E assim, eu queria dizer uma última vez, a dieta, fazer dieta, seguir regras externas, normalmente parece mais fácil. Normalmente parece o caminho mais fácil. Eu não tenho que fazer tudo isso que a Lu acabou de falar, que é 1 milhão de coisas, é só eu pegar um papel e seguir o que tá ali, ponto final. Só que isso vai te prendendo, entendeu? Tu é dependente de uma regra externa para te alimentar, tu entende? Claro, tu pode seguir, te basear em planos alimentares futuramente,
Mas primeiro tenha clareza dos teus sinais de fome e saciedade, entende? Tenha o mínimo de clareza, porque senão tu vai ser eternamente dependente do que está escrito num papel. Tu vai fazer uma viagem que tu decide não seguir dieta, tu vai enlouquecer, entendeu? Tu vai chutar o balde, vai ser uma loucura, porque tu não tem clareza. Então, se tu não tá escrito no papel, tu surta. Surto alimentar. Então, assim, parece o caminho mais fácil, mas no fim acaba sendo o caminho mais difícil e prejudicial. Então, se eu tivesse que te dar uma dica, persiste. Vai ser difícil no início, vai demorar um pouco, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, confia em mim. Tu não sabe a paz que é, a tranquilidade que é tu poder escutar o teu próprio corpo. Tu poder sair numa viagem que tu não pode depender de um papel e tu ficar tranquila. Porque é só confiar no teu corpo, ele sabe o que ele faz. Lembra, o teu cérebro te sabota e o teu corpo não. E é isso, gente. Esse foi o segundo vídeo da nossa série sobre alimentação intuitiva. Se tu gostou dele, comenta aqui embaixo. Curte, que me ajuda muito, me incentiva a produzir e trazer cada vez mais conteúdo pra cá. Se tu sentir a necessidade, compartilha com alguém que tu acha que precisa escutar, que precisa acompanhar essa série também. E fica ligada, porque semana que vem sai o terceiro episódio da nossa série, que inclusive tá sensacional.